Colega, eu queria que ficasse registrado aqui. Nós tivemos já alguns anos sem realizar concurso na cidade de Itabuna. E depois de uma conversa dessa casa, dessa mesma casa aqui, que por diversas vezes, como foi muito pedido pelo presidente Manuel Porfírio, são taxados apenas de pessoas, os políticos geralmente são tratados como corruptos, pessoas que não trabalham e pessoas que não exercem sua função. Mas essa casa aqui buscou a sensibilidade, do prefeito também teve sensibilidade, e depois de longos anos foi realizado um concurso em Itabuna, não somente para a área de enfermagem, não somente para as outras atividades, não somente para as atividades de saúde, mas diversas outras atividades. Fosse realizado o concurso, está havendo um chamamento, existe o TAC, e aí, minha colega Lídia, eu te deixo ciente que essa casa aqui, as pessoas... Emily. Esses colegas que aqui nesse momento, o vereador Robson Rigor, na sessão especial em homenagem ao Dia da Enfermagem, realizada aqui na Câmara de Vereadores de Itabuna. Nós temos conversado com essa comissão através com a colega Natália, a colega Emily, o Natália, o colega Mitchell e a outra nobre colega. De modo que nós já entendemos e sabemos a situação. Eu gostaria de deixar bem registrado aqui que essa casa, ela não se abstém do diálogo e nem de solucionar a situação. Tivemos uma agenda muito árdua e cansativa durante todas essas semanas e eu já deixei bem claro, essa casa já se organizou, está organizada em resolver todas essas situações no diálogo com o executivo. E quando nós falamos que a casa pode, com a canetada, resolver a situação, não pode. Isso é no diálogo dentro da lei. Nós estivemos, inclusive, com a companheira Natália nos trouxe a informação e ela já buscou o conhecimento jurídico e ela sabe que dentro do tempo que é necessário já está sendo convocada essas pessoas, né? Dentro do TAC, que foi até 4 anos. Então, de modo que eu gostaria de deixar bem claro que pode ter certeza, são 21 vereadores que estão empenhados nisso. E numa conversa que nós tivemos com o prefeito Augusto Castro, com a secretária, existe a sensibilidade, sim, de chamar, que nenhuma das seleções que existem ou deixam de existir vão atrapalhar o processo do concurso. Então, só para fazer justiça, porque eu não poderia, nesse momento de homenagem também aqui, cometer nenhuma injustiça. São 28 anos de profissão. Técnico de enfermagem que sou, enfermeiro que sou e fisioterapeuta que sou. Eu quero o melhor para a saúde da nossa cidade. Há mais ou menos 2019, nós éramos considerados heróis e anjos sem asas. Posteriormente, novamente voltamos a perder aquele valor que merecemos. Isso eu já falei ontem no CF. Mas nós estamos aqui para garantir esse valor e para garantir também o direito de cada um de todos que estão aqui presentes. Todos aqueles que fizeram concurso, pode ter certeza, essa casa está de olhos abertos e nós sabemos de que forma o governo também municipal está atuando. Então, se existe uma regra jurídica, vai ser cumprido. E aí podem ficar despreocupados. São 21 vereadores, ou melhor, 20 vereadores e uma vereadora para fazer justiça à companheira Vilma e para depois não ter um sabor com ela. E estamos empenhados nisso. Hoje nós tivemos uma agenda com os professores. Aqueles professores que foram demitidos e nós tivemos uma reunião hoje muito boa com os professores, um grupo de professores. E nós sabemos o seguinte, tudo pode ser resolvido no diálogo e nós estamos buscando esse diálogo. E pode ter certeza, brevemente teremos uma outra reunião com a mesma comissão, ou se tiver mais pessoas, inclusive eu deixei o gabinete, e aí nós temos aí alguns colegas no testemunho, eu deixei aqui ligar um gabinete do vereador Robson Rigor, e eu tenho certeza que todos os gabinetes estão aí à disposição para reunirmos e discutirmos a situação. Então, eu continuo abraçando todos os meus colegas, a você também, minha querida. Eu gostei da sua dicção e também da forma que a senhora colocou, mas essa casa, ela está busca da forma legal e da melhor forma possível resolver e solucionar todas as situações. Registrar a ausência de algumas pessoas que nós convidamos. A exemplo
do prefeito Augusto Castro, da Lívia e do vice-prefeito de Itabuna. Ambos estiveram em Salvador, porque nós sabemos que mais de 100 milhões foram aportados para a reforma do hospital de base, e além, vocês sabem que foram construídos novos centros cirúrgicos, novos leitos de UTI, como também telemedicina. E nós sabemos que depois que você pega um equipamento daquele, que você coloca à disposição da população, novos leitos, você sabe que existe depois uma demanda para você gerir uma instituição como essa. E o hospital de base hoje necessita de recursos. E eu fico feliz quando recebi Caiá, meu querido colega Caiá, Luizinho da Saúde, Silas da Saúde. Nós ficamos felizes quando, há poucos instantes, eu soube que conseguimos mais 15 milhões de aportes para o hospital de base, né, inicialmente. Então, nós notamos que o município não está parado. E se depender dessa casa aqui, nós iremos dar uma resposta positiva a todos que estão buscando o seu direito. O uso da palavra, o jornalista Paulo Lima, representando a Associação de Imprensa e a Academia Brasileira de Arte. 5 minutos, viu, Paulo? Excelentíssimo senhor vereador Robson Rigor, na pessoa de quem eu saúdo os componentes da mesa, meus colegas jornalistas, radialistas, blogueiros, repórteres fotográficos, Meia hora. pessoal da técnica. Em 7 de abril de 1951, sentava-se numa dessas cadeiras da Câmara de Vereadores de Itabuna a professora e parteira Otaciana Pinto, por cujas mãos passaram 30.010 crianças durante o seu trabalho profissional nesta cidade. Tanto é que anos depois, sentada numa destas cadeiras do plenário, o vereador Raimundo Lima, a vereadora Neiva Monteiro Oliveira, criou a Comenda Otaciana Pinto para homenagear as mulheres de Itabuna que se destacam nos vários segmentos desta cidade. Quero agradecer a Vossa Excelência o convite endereçado à Associação Baiana de Imprensa e à Academia Grapiona de Artes e Letras, duas entidades das quais eu faço parte. Interessante que ela nem se toca, está na frente da câmara ali, na de que eu dedique alguns 3 a 4 minutos às mulheres. Que é da câmara, ela pode tudo. Falei em Otaciana Pinto, em 1948, logo após Mício, a Segunda Guerra Mundial e a redemocratização deste país, quando Getúlio Vargas fechou as câmaras e com a redemocratização, em 1948, voltou a funcionar a Câmara de Vereadores de Itabuna. E aqui sentou-se nestas cadeiras a saudosa professora Rita Fontes. Anos depois, neste plenário sentou-se Neiva Monteiro de Oliveira, Rosalina Mope de Lima, Ana Carolina, a professora Maria Alice Araújo Pereira e a Norina Smith Lima, que engrandeceram este parlamento municipal. Permitam-me que eu faça um retrocesso na história e vá aos idos de 1870 e poucos, quando houve a Guerra do Paraguai, quando formou-se a Tríplice Aliança, Uruguai, Argentina e Brasil, para derrotar o ditador Francisco Solano Lopes do Uruguai. Nos campos de batalha, naquela atrocidade horripilante, quando as baionetas acompanham e vejo a luta, vejo o denodo, vejo o desejo de acertar dos 20
de um componente do Poder Legislativo da minha terra. Desejo a vocês todos muita paz, muita luz no trabalho. Realmente não é fácil o trabalho de vocês. O médico faz a operação, mas depois é entregue nas mãos de vocês a asepsia, o remédio, o banho, o cuidado. Vocês são heróis, esses heróis do anonimato, que às vezes não recebem comenda, não recebem aplausos, não recebem o que merecem, mas não deixam de cumprir aquilo que cada um abraçou, a profissão de enfermeiro, de enfermeira, de técnicos de enfermagem. Professora no curso técnico de enfermagem no IEPRO e também trabalha como técnica de enfermagem no CTI do Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. Irá abordar, falar um pouco, né, sobre a enfermagem e a imunização. Tenta falar um pouquinho. Boa noite a todos. Um momento. Boa noite. Pode continuar. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao vereador Robson pelo convite, né? E hoje, né, como todos os colegas aqui já abordaram, né, as falas aí, em relação à área de saúde, eu também vim daquela época do Covid, né, da pandemia, né, que a gente, como profissional de saúde, né, encarou esse momento tão difícil, né, para a gente, para a família em casa. Quantas vezes a gente deixou pai e mãe, passou várias vezes, né, em hospitais sem poder voltar, né, e com isso, né, a importante da humanização. É interessante que a gente passe isso para os familiares, né? Que quantos entes queridos, né, perdemos, né, em hospitais, né? E ali estavam nós, profissionais da área de saúde, para apoiar, né, para dar uma palavra de conforto, de carinho, né? Hoje eu atuo como preceptora do curso técnico de enfermagem, né? Sou professora da IEPRO, e lá a gente pega o aluno, né, do início até o final. Então eu passo com esses alunos todas as experiências vividas minhas desde o início. Que eu terminei meu curso técnico de enfermagem tem 20 anos, né? E que eu sou enfermeira tem 10 anos. E hoje eu atuo lá no base, na CTI, né? Que é um setor restrito. Só que a gente também acolhe a família, né? Além das visitas, né? Que tem, sempre chega os familiares, triste ali, a gente está ali como profissional para, né? Ronaldo, tem um filho médico, para acolher, né? Num momento tão difícil, que, principalmente no setor são pacientes graves, né? Então, além do acolhimento da família, lá no setor CTI tem um prontuário efetivo que eu achei muito importante. Que nesse prontuário efetivo, alguns pacientes intubados, né, tem lá descrito o que ele gosta e o que ele não gosta. Então eu achei muito interessante isso. Por quê? Porque quando a gente vai dar um banho de leito no paciente e a gente sabe o que o paciente gosta, não custa nada estar lembrando para ele, né? Olha, você tem que melhorar, bora voltar para casa, a pelota estava esperando, seu cachorro de estimação, a família. Então eu acho que isso aí é uma humanização. Que a gente está fazendo com que, né, o próximo esteja lá no ambiente hospitalar e a gente consiga, né, dar um apoio, um conforto, mesmo que ele não esteja, né, ouvindo, né, devido às sedações, mas eu achei muito interessante isso. Então, é isso.
Eu agradeço a todos aqui e a Robson que ficou na mesa, e também queria saudar aqui Luizinho, que eu conheço, e todos os colegas do base que estão aqui presentes, e é isso. Deus abençoe cada um. Peraí. Gente, eu queria que vocês ouvissem uma mensagem. Também se o pessoal da técnica aí consegue. Pode ser? Olá, enfermagem de Cabuna, Sérgio Pereira aqui falando com a atual vice-presidente por Evangelho. Recebi o convite do nosso vereador enfermeiro Robson para essa sessão hoje aí, em homenagem a todos os profissionais de enfermagem de Cabuna. Mas estou aqui em Brasília, dando a aprovação da nossa PEC 19, mas não poderia deixar de passar aqui e deixar meu abraço, toda a minha solidariedade a toda a enfermagem de Cabuna e região. Um forte abraço, bom evento, tamo junto, valeu! Esse é César, vice-presidente do Porém, com a comitiva de alguns partidos e alguns membros técnicos de enfermagem, enfermeiros que estão em Brasília, tentando aí, com certeza, com a permissão de Deus, nós iremos conseguir aprovar a nossa PEC 19, que vai dar mais qualidade de vida e mais respeito à nossa classe. Da fala, Pamela Damasceno, enfermeira titulada pela Universidade Estadual de Santa Cruz, especialista em saúde coletiva pela Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva do Instituto de Medicina Integral Fernando Figueiredo, IMIP, especialista em psicologia para enfermeiros, na saúde do adulto e do idoso, com ênfase em reabilitação neuropsicológica, mestre em gestão e economia da saúde pela Universidade Federal de Pernambuco. Hoje, atua na Policlínica de Ilhéus como responsável técnica de enfermagem. Pamela vai falar um pouco sobre a enfermagem e seus desafios. Todos, é uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Não havia conhecido anteriormente, mas é um prazer conhecê-lo. Saúde, Luísa. Meu nome é Pamela, como a Tainá falou, mas antes de falar do meu currículo, falar da minha experiência, e é um desafio falar do desafio da enfermagem, e a gente pode pegar cada fala dos profissionais que foram colocados aqui, inclusive de Emily, que colocou muito bem os desafios que a gente enfrenta dentro da enfermagem. Mas antes de tudo isso, eu sou Pamela, filha de Márcia, e o Edson, que estão ali atrás. Meu pai disse que não era para eu me emocionar, para eu não perder a fala. E sou mãe de Matheus, esposa de Caio Sérgio. Acho que falar do desafio de ser enfermeira é falar do desafio de conciliar a enfermagem com a vida pessoal. Fora os desafios que a gente já apresentou aqui, a fala do vereador Manuel, ele trouxe um dos principais desafios que a gente tem, que é o financeiro. O cumprimento da legislação do piso. Eu separei 3 pontos da minha vida e que encaram muito bem esses desafios que a gente enfrenta. O meu primeiro desafio começou lá na graduação, então nosso desafio quanto enfermagem já começa na nossa formação. Eu lembro que eu tive uma disciplina, acho que todo mundo vai se identificar, sempre tem aquela disciplina que a gente tem mais dificuldade. E eu tive uma disciplina que era clínica médica. E essa disciplina, metade da turma sempre perdia. E eu lembro que na minha primeira prova, eu tirei 0,25, sendo que eu tinha estudado muito para aquela prova. E eu lembro que naquele momento alguns colegas falaram para mim, desiste, para, deixa, eu se fosse você já deixaria daí, desiste da disciplina, você não vai conseguir passar. E nesse momento, eu e uma colega, nós sentávamos todos os dias naquela biblioteca da UESC para estudar a disciplina e conseguimos passar. Teve recuperação final, mas conseguimos passar. Esse desafio me fez aprender que quando a gente desiste, é aí que a gente perde. Então, dentro da enfermagem, a gente precisa entender isso. Quando a gente quer lutar, quando a gente quer ocupar espaço, se a gente desiste antes de tentar, é o que faz com que a gente perca.
Um outro momento da minha vida foi que eu fui para Recife, né, fazer a residência. Então, fiquei longe de toda a minha família. E logo quando eu terminei a residência, eu lembro que eu falei a Deus: Senhor, se for para eu permanecer aqui, o Senhor vai me dar um emprego. Mas eu não esperava que aquele emprego fosse em uma época tão difícil que foi a pandemia. E após residência, eu fui supervisionar um hospital provisório na pandemia. E eu lembro que quando eu acompanhava os pacientes, acompanhava o trabalho, eu andava, como o Robson trouxe, com um avental, meu nariz cortou, né? Eu fiquei lesionada. E eu lembro que dentro daquele hospital a gente transformou vidas mesmo ao caos. E eu lembro que as pessoas aplaudiam, mas quando passou esse momento, nosso desafio foi ainda maior, porque as pessoas não conseguiam lembrar daquilo que a gente tinha feito. Público presente, boa noite a vocês que estão nos acompanhando pela rede social. Quero parabenizar e agradecer ao vereador Robson que está dirigindo, está à frente desse belo evento aqui na Câmara de Vereadores. Parabenizar os enfermeiros, técnicos enfermagem aqui presentes, Pauluna. Eu sou o último a falar pelo jeito, mas se eu não fosse o último, eu ia chamar duas pessoas especiais aqui para mim. Uma que é o professor Igor, foi meu professor, parabéns, meu irmão, por vir nesta casa. E um rapaz chamado Mitchell. Mitchell, levanta a mão. Parabéns, Mitchell, porque o senhor é defensor da enfermagem. Quando eu vejo falar qualquer coisa da enfermagem, sempre o senhor está à frente da enfermagem. Tem concurso, Mitchell está lá com suas aportivas, entregando para os técnicos de enfermagem, para os enfermeiros. Então isso é muito importante para a sua vida e para a vida de muitos aqui presentes e de muitos que passaram no concurso. Eu não tenho dúvida que muitos passaram no concurso devido à sua apostila, devido à sua aula, a aula de Igor e a aula de muitos outros que se interessaram em passar o seu conhecimento para muitos técnicos e enfermeiros. Sendo breve na minha fala, ele contar um pouquinho sobre minha história, e vocês vão entender por causa da minha história. Eu comecei como técnico de enfermagem, quer dizer, desculpa,